gente! Tá começando aí o Carta Viva em Movimento. Hoje a gente vai conversar com a Marina Janari, ela que é pastora do Sal da Terra, Igreja do Manifesto. Manifesto. E a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre sexualidade na infância. Um assunto delicado, mas ela aqui, ó, tá com as respostas todas na ponta da língua. Ixi. Bora passear? Vamos lá. Começar nosso bate-papo. Obrigada, Marina, por pegar carona comigo. Você é muito corajosa. Que isso? É um prazer. A gente tá num dia um pouco chuvoso, então talvez você escute um barulhinho da chuva e não tá tão claro o dia, né? Porque tá chovendo. E como eu disse, a gente vai falar um pouquinho sobre sexualidade na infância. Acho que falar de sexualidade é sempre um tabu, né? Ainda mais pra gente, assim, na igreja. É sempre muito difícil. Né? Falar de sexo, as questões que envolvem a sexualidade. Na Bíblia, a gente tem algum momento que trata específico sobre sexualidade na infância? Não tem nada escrito explicitamente, né, Carol? Mas a gente tem na Bíblia um ensinamento, uma direção que traz pra gente, ensina a criança no caminho que ela deve andar para quando ela crescer ela não se desviar desse caminho. E muitas vezes eu acredito que na igreja a gente pensa que é ensinar sobre a Bíblia. Sim. Somente o que está Os ensinamentos ali. os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus, e com certeza é isso. Mas não é só isso, é tudo que você pode ensinar para uma criança. Por quê? Principalmente na área da sexualidade. Essa criança um dia vai crescer, vai ficar adulta, e qual é o caminho que ela vai percorrer nesse território? Acho Então, que a tudo Bíblia, tem na que ser verdade, ela nos ensinado. orienta a tratar da vida, né? Da vida. Do modo de viver. E em questão de sexualidade, nós cristãos que Faz parte da acreditamos, vida faz também. parte da vida, né? E lá no comecinho já é uma das primeiras lições que a gente tem na Bíblia, é que Deus fez o homem e Deus fez a mulher. E o destino da mulher é para o homem, o destino do homem é para a mulher. É assim que a gente acredita, né? Marine, como que a gente pode começar a falar sobre esses assuntos, sobre essas questões? Que questões que são essas? Quais questões Vamos são, listar né? algumas questões. E quando começar a falar disso com os nossos filhos? Então, é aquela coisa de curiosidade, né? A criança vai descobrindo a sua sexualidade, mas não há um erotismo. Então a gente tem que saber muito bem como falar, porque às vezes a gente desperta na criança Uma coisa que um nem desejo que não havia, né? Então a criança ela começa com curiosidade mesmo, né? Pequenininho, bebê, eles se tocam, mas é inocente, é a parte do corpo, é igual a criança leva às vezes o pé na boca quando é bebê, aquilo ali é uma descoberta para ele, vai colocar, o neném vai colocar a mão no pênis, a menina a mão na vagina, porque igual ele coloca em todo lugar do corpo, né? Há uma certa idade que começa a perguntar por que é diferente, por que eu tenho isso. E aí a gente tem que explicar, o Papai do Céu deu esse corpo pra você, o dos meninos é desse jeito, foi ele que fez assim, o das meninas ele fez diferente, né? Deu pra ela um outro presente, o seu presente Papai do Céu te deu é esse, pros meninos, pras meninas outro, né? Mas aí você tá falando, é melhor esperar a pergunta chegar? É melhor esperar a pergunta chegar. É melhor esperar. E responder só o que perguntou, viu, gente? Às vezes, e assim, é bom você investigar. Às vezes a criança perguntou assim, mãe, o que é sexo? Aí você explica pro seu filho o que é o coito, quando na verdade você podia falar só que é masculino e feminino. Você Entendi. entendeu? Então você fala assim, onde você ouviu falar isso, meu filho? Quem te conversou com isso com você? Aí você vai falar assim, sexo é o órgão que o Papai do Céu deu. Quando foi homem, ele colocou o sexo, é o pênis, então você é do sexo masculino. E a menina, ele deu pra elas a vagina, então é do sexo feminino. É isso que é sexo. Direto, objetivo, não precisa, né? Se ele voltar a perguntar, nós já conversamos sobre isso, meu filho, é isso. Você repete. Mas a gente não precisa ficar criar explorando muito isso, ser objetivo, né? É diferente a criança perguntar o que é sexo do que o ato sexual. Sim. Acredito eu que ato sexual vai ser uma curiosidade que vai ser uma idade de 10 anos pra frente. Se for menos disso, você pode preocupar, falar assim, poxa, essa criança viu ou ouviu falar de ato Porque sexual em está algum sendo lugar. despertada Isso. nessa idade. Né? Marine, como que a gente pode também, acho que um assunto que envolve muita sexualidade na infância, a questão do abuso, né? De como que a gente pode proteger as crianças
dessa situação, desse Com constrangimento. certeza, né? E isso passa pelo ensino à criança, o caminho que ela deve andar, né? E é o ensinamento que a gente dá. Então, é lógico que para cada idade vai ter uma pedagogia. O que eu falo para um menino de 10 anos, se eu falar igual para o de 2, ele não entende. Sim. Então, para cada faixa etária, usando uma pedagogia adequada, eu tenho 5 dicas para dar. A primeira delas é explicar que o corpo é propriedade privada nossa, né? Então, eu falo assim, meu filho, o seu corpo é seu. Papai do céu te fez, ele deu esse corpo para você, é seu. Não é de mais ninguém. Né? E aí a gente vai explicar que, enquanto filho, é nossa responsabilidade do pai, da mãe ou quem seja o responsável de cuidar. Né? Então, Primeira dica é essa. A primeira dica é que seu corpo é seu, propriedade privada sua. Então ninguém tem que fazer nada com esse corpo. Isso, né? Aí Se acontecer, tá errado, se né? acontecer, tá errado, né? E aí, a próxima dica entra a questão das pessoas que podem, de alguma maneira... Vou parar que tá interessante isso aqui. de alguma maneira, fazer alguma coisa no seu corpo. Então, a gente faz a segunda e a terceira dica, elas se coincidem, digamos assim. A gente faz uma lista de pessoas especiais e pessoas comuns. E a outra é uma lista de partes especiais e partes comuns. Então, eu vou explicar para a criança e fazer uma associação. As partes especiais, só pessoas especiais que podem limpar, tocar, olhar, mexer, dar banho. Tem que deixar isso explicado para ela. E as partes que são as normais, as comuns, são aquelas partes que, por exemplo, alguém vai te dar um abraço, não tem problema, é um abraço. Aí você vai explicar, um abraço é o quê? Você passa os braços, a pessoa te toca e depois solta. Entendi. Entendeu? Então, tudo isso. E as partes especiais, às vezes a gente pensa só na genitália, né? A gente pode falar para as crianças vagina, pênis, não tem problema, né? Também ânus. E boca, eu falo pro meu filho, né? A boca é uma parte especial, né? Sim. Com a boca a gente louva, a gente fala, a gente conversa com o Papai do Céu. E é um lugar que, assim, não vem dar um beijinho. E aí vem uma opinião própria. Eu sou contra dar beijinho na boquinha do filhinho, da filhinha, né? E seja às vezes, o mesmo sexo, né? Se eu tivesse uma filha, eu não gosto. Porque passa por esse pensamento de o corpo é meu, é uma parte especial, e aí requer um cuidado especial, e são as pessoas especiais que poderiam administrar isso. E vai chegar uma hora e vai falar assim, agora você já sabe cuidar de suas partes especiais, então você toma conta delas por conta própria. E as outras dicas que eu tenho para dar quem pede para fazer alguma coisa escondido não é legal, escondido nunca é legal. Tá? E adultos que vêm pedir coisas para as crianças, principalmente quando você não conhece, meu filho. Adulto não pede ajuda para criança, não pede informação para criança, não pede auxílio para criança. Adulto procura um adulto. Então fala pro seu filho não ter vergonha, grita e sai correndo. Não tem problema. Acho que foram boas dicas. Muito obrigada, Marina. Eu acho que vai surgir muitas dúvidas aí no vídeo. Você se dispõe a entrar nessa discussão aí depois, aí nos comentários? Coloca um e-mail também, Carol, na edição, quem quiser Então, escrever. tá bom. A gente Muito tá obrigada, vamos Eu que agradeço, Bora pra vambora. casa? Tchau.